Todo mundo gosta de ter suas coisas atualizadas, mais modernas. Por exemplo, aquele carro que tem mais tecnologia embarcada, ele é mais eficiente, ele consegue te transportar com mais segurança, facilita o seu dia a dia no trânsito. Ou aquele computador que é mais recente, tem mais processamento, tem mais memória e torna qualquer cálculo pode ser realizado em segundos, por exemplo. Então, você pode ter isso também com softwares como o SimEngineer. Você tendo o contrato de manutenção, você pode ter o CIA o mais eficiente possível e com todas as novidades. Com esse contrato, você vai poder atualizar o SimEngineer no momento que você quiser. Você sempre pode ter a última versão do software. Fora isso, o contrato de manutenção também te dá o direito a ter o nosso suporte técnico, tanto nacional como internacional. Bom, e agora a gente vai para a aula. E nessa aula eu vou mostrar para vocês alguns resultados que são fundamentais para uma boa análise da sua estrutura. Então vamos lá! Então aqui, tensões 3D, é a mesma ideia do deslocamento 3D, só que você vai lidar com tensões. Então se eu deixar aqui a tensão σx, a tensão longitudinal, ó, que ele reclamou, que não tem nada selecionado, vou botar tudo, atualizar. E eu tenho a tensão de todos os elementos. E se quiser, posso pegar uma viga em específico. Então deixa eu jogar fora o resultado aqui para selecionar a viga mais facilmente. Então, elemento que eu selecionei, o elemento de barra, tensão 3D. Aí sim, ó, atual, atualizar. Eu tenho só a tensão desse elemento aqui específico. Você pode ver bem aqui o funcionamento, né, do peso próprio. A tensão funciona do jeito tradicional. Tração positivo, compressão negativo. Então aqui, ó, tô tracionando embaixo, comprimindo em cima. Bom, então aqui você tem a questão das tensões 3D. A configuração é a mesma das deformações 2D, só muda os valores que você quer ver. Você tem magnitudes básicas, principais, aqui são nas direções principais. Então, sigma 1 na direção principal, sigma 2 na direção principal, sigma E, que é von Mises. E você tem vários outros resultados aqui que você pode obter. Bom, depois a gente tem a resultante de reações. Então, a resultante de reações, você pode botar aqui para tudo. Bom, a resultante, você vai pegar um resultado de reação no centro dos apoios. Então, vou pedir aqui para ele mostrar no centro dos apoios, vou mandar atualizar. Você tem aqui, ó, RZ, então a reação em Z no centro dos apoios. Você pode pedir RX, RY. É uma reação levando em consideração todos os apoios. Mas aí você tem aqui as reações mesmo, propriamente ditas. E aí aqui nas reações você vai escolher RZ, peso próprio. Vou pedir para atualizar. Ah, faltou colocar aqui tudo. Então, atualizar. E aqui temos as reações para cada apoio. E novamente aqui a gente está com o extremo global, então vai mostrar máximos. Se eu botar aqui elemento, atualizar, você tem um resultado para todos os elementos. Vejam que aqui é um apoio linear, então ele vai mostrar de forma linear, né, a reação. E você também tem aqui algumas opções a mais, por exemplo, exibir casos de carga. Isso é bom quando você está utilizando, por exemplo, combinações, estado limite último, normal. Vou mandar atualizar. E aí você tem aqui os valores. E aqui você pode exibir o caso de carga que está gerando. Aqui está aparecendo, ó. Deixa eu mostrar a chave de combinação, que é a combinação crítica. Aqui mostrando também. Ali. Então você tem aqui essas informações aparecendo para os resultados lineares. Bom, e novamente tem a tabela de resultados, saídas aqui que você pode fazer. E depois tem as forças internas, e aí é mais tradicional para todos, né? Então, você vai ter, novamente, alguém selecionado ou para tudo. Então, eu vou deixar o atual, a gente está com essa viga aqui ainda selecionada, eu vou deixar ela aqui para a gente exibir os resultados.
E aqui, caso de carga, peso próprio ou combinação, estado limite último. Vou botar aqui o MY, vou mandar atualizar. E aqui eu tenho um momento MY para essa viga, tá? Lembrando que os nossos resultados, né? Então, deixa eu vir aqui e mostrar eixo local 1D. Então, ó, lembrando que nossos resultados são em relação aqui aos eixos locais, né? Então, a gente tem MY, MX, que é o momento torsor. A gente tem MZ, que é o momento no outro sentido. VZ, que é a nossa cortante aqui, relativa ao MY, né? Que é a regra da mão direita nos eixos. Então, você tem aí todos esses resultados, claro, sempre em relação ao eixo local. Vou tirar aqui a informação do eixo local. E se a gente vier aqui no extremo, aqui ó, o extremo está com elemento. Então, quando está com elemento, ele vai mostrar os máximos e mínimos de cada barra. Então, se eu selecionar essa barra, selecionar outra barra, mandar atualizar, eu tenho os extremos dessas duas barras. Se eu botar aqui global, como a gente viu, é do que tiver selecionado ou de toda a estrutura, né? Se eu botar aqui como tudo e atualizar, eu vou ter o máximo da estrutura inteira. Então, ele vai mostrar aqui numericamente, ó, só o máximo da estrutura inteira que está ocorrendo nessa região aqui, nesse elemento. Bom, e aí, se eu botar aqui então de novo o extremo elemento, eu vou ter os máximos de cada elemento. Então, para cada elemento de barra, eu estou vendo os máximos dele. Bom, deixa eu pegar um elemento só de novo, porque agora a gente vai para um resultados mais específicos. Então, aqui em elementos, agora, eu posso pegar em seção. Ó, vejo que apareceu os valores em todas as seções de todos os elementos. Esse resultado melhor fazer o atual, né? Então, aqui, ó, o resultado ao longo de todo o elemento. Você ainda pode botar o extremo como não. Aí você dá uma olhada como é que é a evolução do momento para todas aquelas combinações que estão dentro aqui do LU normal alto. Então, ele vai mostrando aqui vários pontos, é basicamente os limites máximos e mínimos aqui de cada seção, né? Então, ele vai mostrando todos os gráficos que são gerados aqui. Você pode observar bem como é que é obtido aquele gráfico de extremos aqui, né? Então, se a gente botar agora, então, extremo para elemento novamente, temos valores máximos e mínimos. Novamente, eu posso exibir casos, chave de combinação. Então, aqui vou atualizar, ó. Aqui ele vai mostrando qual é o carregamento que está gerando esse valor aqui. Se eu quiser clicar aqui o caso, ele vai mostrar LU normal alto barra 1. Bom, e aí você também pode mostrar qual é a posição aqui em relação ao resultado, aqui na posição 0, e assim vai. Você tem várias configurações aí que você pode fazer. Você pode sempre pedir nesses resultados aqui para visualizar, ou então tabela de resultados para exportar isso daqui para o Excel. Dando continuidade, você vai ter aqui as tensões e deformações. Então, para concreto, acho que deformações é o mais interessante. Então, nós temos aqui, clicando aqui numa barra específica, configurações muito similares ao que a gente viu para esforços internos. Então, novamente, posso botar atual, qual é o carregamento, combinação, e aqui eu vou escolher. Aqui os deslocamentos são locais. Então, deslocamento X local, vejam o minúsculo, Y local, Z local, θ local. Então, são todos valores locais e você tem o U total aqui, que é a deformação total global. Então, se eu botar o Z, posso pedir para atualizar e aqui eu vejo a deformação e o Z. Aqui, no caso, olhando o peso próprio. Só que eu posso pedir tanto as deformações como as deformações relativas. Olhando deformação relativa, no caso aqui, o Z relativo, né? A gente tem os valores relativos aqui, a gente está no limite máximo, né? 1 sobre 10.000, né? Mas se tiver maior deformação, você vai ver 1 sobre 300, 1 sobre 200, 1 sobre 500, vai variando, tá? Mas é porque a gente está no limite máximo, porque deforma tão pouco que ele fica no limite. A gente pode mudar aqui para o Z.
E aqui vamos observar que deformações relativas são as flechas aqui dos nossos elementos, né? Então a gente tem o Z e a relativa aqui para olhar. Depois você tem a parte de tensões também, se você quiser olhar, mas é bem similar ao que a gente já viu. Aqui você escolhe qual é a tensão que você quer ver, magnitudes principais, básicas. Então se eu quiser ver sigma Z desse elemento aqui, eu vou ver os valores aqui em MPa, ou se quiser outras unidades, você define. Acho que aqui é o mais interessante se você quer ver o topo ou a base, né? Se a gente olhar aqui a base, a gente vai ver mais tração da viga, já que ela vai estar tracionada aqui na parte inferior, né? Então a gente tem tração aqui, compressão aqui na base, perto do apoio. Então você tem a parte de tensões e tal. Depois você tem entrada de ligações. Isso aqui é mais interessante para a parte de aço, pois você vai lançar isso daqui em algum nó, por exemplo, o nó desse elemento aqui. Vai clicar, clico aqui e você vai ter os elementos que chegam nesse nó. Então, se eu exibir aqui os elementos, temos que ele está detectando o B64 e o B3. Aqui, no caso, como a gente tem as vigas chegando em braços rígidos aqui, ele não vai pegar a viga chegando aqui. Então, mas basicamente aqui a função dessa entrada de ligação e saída de ligação é é como se você fizesse uma quebra do equilíbrio do nó. Então, se eu quero ver quanto que o B3 está recebendo do B64, eu desmarco aqui e aí, força na ligação resultados, ele mostra para mim qual é o valor aqui, quanto... Eu estou tirando o equilíbrio do nó, né? Então, ele mostra para mim aqui quanto que o B64 está descarregando no B3. E aí eu posso escolher momento, o que está ocorrendo nesse nó aqui de equilíbrio entre essas duas barras. Basicamente eliminando uma do equilíbrio, né? E aí eu vejo o equilíbrio dessa barra que sobrou em relação a aqui da barra que a gente ocultou do equilíbrio. Essa entrada de ligação, como eu disse, é muito mais comum para metálicas, não vou deixar aqui. Nessa aula a gente focou em resultados 1D. Na próxima aula a gente vai focar nos resultados 2D e além disso a gente vai ver alguns resultados bem interessantes, como resultados por andares e a lista de materiais que pode te ajudar bastante no seu dia a dia de projeto. Então até lá!